Convido o doutor Leonardo Ganha para a sua sustentação oral. Me comunica a Secretaria que serão julgados o caso simultâneo 7º com o 11º da pauta. Perfeito, Excelência. Podemos usar um discurso apenas, a identidade de fatos e de matérias de direito nas interpretações. Eminente Presidente, desembargador Pedro Valcho Rosa, também relator das ações constitucionais de habeas corpus, é uma honra retornar à nossa egrégia corte, essa colenda Câmara Criminal, para exercer a advocacia criminal perante Vossa Excelência. Também quero cumprimentar o eminente desembargador William Silva, também é uma honra reencontrá-lo. Desembargadora Elizabeth Lourdes, também é um prazer enorme reencontrá-la nos nossos julgamentos. Quero cumprimentar o eminente Procurador de Justiça, doutor Antônio Fernando, é a primeira vez que atuo nessa Câmara perante Vossa Excelência, é um prazer conhecê-lo. Doutora Luciana, todas as colegas servidores da Justiça, taquígrafas, é um grande prazer reencontrá-los. Meus colegas advogados, em especial a doutora Patrícia Cavalcante, minha colega de causa, foi a pessoa que me convidou para atuar nesses habeas corpus. Os estudantes de direito e partes que eventualmente estão aqui para assistir a todos os julgamentos. O caso é interessante porque trata dos direitos das mulheres. E, para mim, pessoalmente, as mulheres têm muita representatividade na minha vida. Inicialmente porque cresci num lar familiar comandado por minha mãe, uma descendente de italianos muito enérgica, que criou seus filhos homens com muito rigor e dedicação. Agora, que na hora de tomar decisões referentes ao futuro financeiro ou às ordens mais drásticas daquela família, sempre tomava aquelas decisões em conjunto com o meu pai, e muitas vezes obedecendo às regras colocadas por meu pai dentro do lar. E digo isso por quê? Porque durante os últimos 30 anos, 40 anos, principalmente os últimos 10 anos, nós podemos observar uma evolução dos direitos das mulheres, de todas as mulheres brasileiras, de forma excêntrica. Criamos a Lei Maria da Penha para protegê-las das agressividades, da agressão dos homens dentro dos lares. Não que essas agressões ocorram em maior volume hoje, elas sempre existiram. O que nós temos hoje, na verdade, é uma liberdade de imprensa e uma velocidade da imprensa, inclusive gerada pela tecnologia, que nos proporciona termos mais consciência dessas agressões, desse tipo de violência. E, enfim, criamos vários outros tipos de leis e modificamos o Código de Processo Penal para trazer mais proteção para as mulheres em todos os sentidos. Não só quando são vítimas da violência dos seus parceiros, dos seus maridos, namorados ou ficantes, mas também quando são vítimas da violência do Estado. E digo da violência do Estado porque estamos diante de um caso, principalmente nesses dois habeas corpus, onde nós temos duas moças jovens com suas prisões preventivas decretadas pelo juiz de direito da 4ª Vara Criminal de Vitória, onde foi proporcionada uma grande operação policial que desbaratinou uma organização criminosa conhecida como Primeiro Comando de Vitória, especificamente localizada numa situação de periferia conhecida como Morro da Penha, ou seja, o bairro da Penha, um bairro conhecido pela sociedade de Vitória como um bairro perigoso, que é dominado pelo tráfico de drogas. Na verdade, não temos nessa situação apenas essas duas moças. Nossos clientes são, na verdade, 4 moças jovens que têm relacionamento conjugal com 4 homens jovens que são investigados na mesma ação penal que elas. E eles são acusados de serem líderes do tráfico de drogas naquela região. Essas moças convivem com eles em regime, ora oficializado por casamento, ora união estável, possuem filhos com eles,
todas têm filhos menores de 12 anos de idade. E, com a eclosão da operação policial, elas não foram presas imediatamente. Por quê? A doutora Patrícia, naquele momento convocada para atuar, conseguiu, de forma extraordinária, exercer o contraditório ainda na esfera do inquérito policial. Ela teve a oportunidade de exercer o contraditório na esfera do inquérito policial, chegou a peticionar o juízo de origem para defender a desnecessidade da prisão preventiva dessas senhoras. Ocorre que o juízo não aceitou os argumentos lançados e, no momento em que recebeu a denúncia, a exordial do Ministério Público decidiu por refutar os argumentos da defesa e decretar a prisão preventiva dessas moças. E sequer lhes deu a oportunidade de aplicar medidas alternativas do artigo 319 do CPP ou até mesmo aplicar aquela regra do inciso 5 do artigo 318 do CPP, que sofreu mudança, que sofreu reforma recente no final do governo do presidente Michel Temer, onde foi acrescentado o direito a elas da prisão domiciliar quando elas estiverem em situação de lactantes, quando elas estiverem amamentando seus filhos recém-nascidos, ou então serem necessárias aos cuidados das crianças que não ultrapassam o volume de 12 anos de idade, a quantidade de 12 anos de idade. Bom, e resignados com essa situação, a doutora Patrícia impetrou os habeas corpus perante esse egrégio tribunal. 2 deles já foram julgados. O primeiro teve a ordem denegada, tramitaram todos sob a relatoria do eminente relator, mas o primeiro já foi julgado prematuramente, teve a ordem denegada. O segundo habeas corpus da paciente Graziela foi bem interessante. No correr da instrução criminal, essa senhora apresentava uma distinção da situação das outras porque ela estava grávida e existia prova pericial da gravidade da gravidez, e a doutora Cláudia Vieira, a eminente juíza, magistrada de primeiro grau, eu me equivoquei quando disse que era a 4ª vara, é a 5ª vara criminal de Vitória, sexta vara criminal de Vitória, me perdoe o meu erro, decidiu por conceder a essa paciente o direito de ficar presa domiciliarmente. Concedeu a aplicação do inciso 5º do artigo 18. Aquele pedido exclusivamente tratava somente sobre a Graziela. O eminente relator, quando decidiu sobre o mérito, denegou a ordem, mas manteve a prisão domiciliar, manteve a situação definida pelo juízo de primeiro grau. Então hoje nós temos 2 habeas corpus, um onde temos como paciente a senhorita Isis e no outro a senhora Jennifer, não aquela da aclamada música, né, Jennifer dos carnavais da nossa vida, mas uma jovem moça nascida e criada no bairro da Penha, um bairro extremamente pobre e violento, que no correr da sua vida de história comum como a da senhora Isis, não teve o prazer de estudar, não teve o direito de estudar, não teve direito à educação e à oportunidade de trabalho. Ainda muito jovem, conheceu seu parceiro, casou-se com ele, vive em união estável com ele. Esse caso é idêntico das duas. E com ele tem filhos pequenos ainda. A Jennifer especificamente tem um filho só, na idade média de 6 anos. E a Iris tem 2 filhos, um recém-nascido e o outro um pouco mais velho também. Essas moças não foram presas com a eclosão do decreto de prisão preventiva, não ficaram em suas residências, saíram de casa para evitar prisão, por vontade própria delas, decidiram não se entregar, mas constituíram um advogado, apresentaram resposta à acusação, e hoje nós estamos aqui perante Vossas Excelências para clamar que seja concedido a elas o direito de ficarem presas domiciliarmente para que possam cuidar dos seus filhos. A grande questão é, na inicial do Ministério Público, ambas são acusadas de participarem, de serem associadas ao crime de tráfico de drogas junto aos seus companheiros, participando ali com envolvimento
onde travam conversas telefônicas com eles, onde recebem ordens diretas deles para que tirem uma droga de cima do armário. Em determinado momento, o marido de Iris, que é o Giovanni, liga para ela e diz: Iris, retire o cinto de cima do meu armário e jogue pela janela. Ou então uma outra cidadã moradora do bairro da Penha liga para Iris e pede a ela que avise ao pessoal lá de cima que a polícia subiu o morro. A única prova existente contra elas é o fato delas realmente viverem em união estável ou casamento com esses rapazes, que também são investigados, e de receberem essas ligações com essas informações e mais, eminente relator, com ordens diretas. Digo isso por quê? Porque nós temos hoje pesquisas feitas pelo Departamento Nacional Penitenciário que prova que mais de 60% da população carcerária feminina está ligada a crimes de tráfico de drogas. E um pequeno percentual dessas moças presas hoje no sistema de justiça criminal tem realmente posicionamento de liderança e prática do crime de tráfico de drogas. A grande maioria delas, mais de 95%, se envolve no crime de tráfico de drogas ou de associação por questões puramente emocionais, porque se apaixonam por esses cidadãos, casam, constituem família e acabam recebendo ordens diretas deles. No que pese a mulher ter conquistado um grande espaço na sociedade brasileira, grande espaço dentro do poder judiciário, dentro do mundo privado, da iniciativa privada. Nós temos hoje desembargadoras, mulheres, quase todas servidoras aqui da justiça são mulheres. A maior parte das advogadas hoje também em atuação são mulheres. Talvez um percentual talvez superior ao dos homens. No mundo do tráfico de drogas isso não aconteceu. Quem detém o poder do tráfico de drogas em 97% dos casos são os homens. E é justamente esse tipo de situação que nós temos, eminente desembargador. Estamos diante de uma impetração que tem 3 teses de direito. A primeira das teses pede o trancamento da ação penal, a extinção da ação penal sem julgamento do mérito, em virtude da denúncia não trazer a descrição dos delitos imputados a ela. Na sequência, nós temos a tese de direito que trata da inidoneidade dos fundamentos usados para decretar a prisão preventiva. O eminente magistrado de primeiro grau se apega no fato dessas pequenas participações delas, principalmente a de Iris, para poder manter a prisão. E na terceira esfera da impetração, no terceiro vetor da impetração, nós temos um pedido para que seja concedido a elas o direito de ficarem presas domiciliarmente. No dia de ontem, a primeira turma do Supremo Tribunal Federal, por unanimidade de votos, concedeu uma ordem de habeas corpus, no habeas corpus número 156.792, de relatoria do eminente ministro Marco Aurélio, numa situação análoga, eminente relator. Uma moça que já estava presa há mais de ano, presa andando na rua, portando 2,5 kg de cocaína. Eles concederam a essa moça o direito de ficar presa domiciliarmente. E mais, o ministro Luiz Roberto Barroso declarou naquele momento que era necessário respeitar o artigo 318, o inciso 5º do artigo 318, porque aquela moça possivelmente seria vítima do seu marido na relação conjugal que tinha com ele. E mais, o ministro Alexandre Moraes frisou que ela provavelmente estaria sendo usada para proteger o marido que já possuía passado na justiça criminal, já era investigado e processado por outro crime de tráfico de drogas. Há uma diferença, desembargador Pedro, com o nosso caso em julgamento. Essa senhora, beneficiada pelo habeas corpus ontem no Supremo Tribunal Federal, ela estava caminhando na rua com 2,5 kg de cocaína. No nosso caso,
essas moças, as quais nós pleiteamos hoje a prisão domiciliar delas, elas trabalhavam teoricamente para o tráfico dentro de suas residências, onde elas viviam. Então vocês vão me questionar, bom, se elas atuavam dentro de suas residências, nós não podemos conceder o direito de ficarem presas domiciliarmente, porque elas vão voltar a praticar a mesma atividade. Agora, a prisão domiciliar, digo a Vossas Excelências, pleiteio a Vossa Excelência, pode ser concedida em conjunto com medidas alternativas previstas no artigo 319, como, por exemplo, a proibição de uso de internet, a proibição de uso de telefone celular, a proibição de se comunicarem com outras pessoas envolvidas no tráfico de drogas. Tivemos um caso de grande repercussão nacional no ano passado, que tratou justamente da colega advogada doutora Adriana, esposa do ex-governador do Rio de Janeiro, doutor Sérgio Cabral, que concedeu o direito, que teve concedido o direito de ficar presa domiciliarmente, desde que não tivesse nenhum tipo de acesso à internet e a telefones celulares. Então, diante do panorama que nós temos, dessas moças que vêm de uma origem extravagantemente pobre, se misturaram com pessoas ligadas ao crime, que realmente podem ser autores do delito de tráfico de drogas, mas que merecem o direito de defesa. Nós vimos aqui, acabamos de ouvir citações brilhantes do eminente advogado doutor Antônio, que me sucedeu, citando Cesare Beccaria, que deixou aquela obra fantástica sobre as penas, citando Ferrajoli, ministro da Suprema Corte Italiana, que é o pai do garantismo penal. Mesmo vivendo esse momento de positivismo e um momento de justiça reacionária, onde nós temos o recrudescimento das instituições no Brasil, nós merecemos sermos tratados com base na presunção de inocência. E essas moças, eminentes, desembargador relator, merecem ter o direito de estarem presas domiciliarmente para cuidarem dos seus filhos, desde que lhes sejam aplicadas qualquer das medidas alternativas previstas no artigo 319, que limitem a elas, limitem o acesso à internet, à telefonia celular e a outros investigados. Seguindo a linha ainda, eminente relator, já do direito que foi consagrado à senhora Graziella, uma das corrés na mesma ação penal, onde teve já deferido o direito de ficar presa domiciliarmente. Encerro com um agradecimento sincero pela atenção que me foi dispensada, mantendo o nosso pedido para que a ordem seja concedida exclusivamente na direção de lhes deferir o direito de estarem presas domiciliarmente para cuidarem de seus filhos. Muito obrigado.